Você sabe para que serve o exame de Holter? Então fica aqui comigo que eu sou a doutora Stephanie e hoje nós vamos falar sobre Holter 24 horas. Esse é um exame que monitora os batimentos cardíacos de forma contínua por 24 horas. É como se ele fosse um detetive que fica ali à espreita observando cada detalhe dos batimentos cardíacos sem a pessoa nem perceber, inclusive enquanto ela está dormindo. Vai lá, tirando os registros. Isso durante todo o tempo. A pessoa chega na clínica, instala o aparelho e só entrega no outro dia. Então, durante todo aquele período que ela está acordada, fazendo as atividades, no trabalho, ou até mesmo se aborrecendo com alguma situação em casa e dormindo, tudo isso vai ser monitorado. E essa monitorização vai servir para quê? Vai ser muito importante nas indicações de avaliação de palpitações, tontura, arritmias, avaliação de indicação ou não de um marca-passo e até mesmo se o efeito das medicações que a pessoa está tomando está adequado. Sabe aquela sensação de coração acelerado do nada? Ou aquela tontura estranha? Então, esse exame vai ser ótimo para ajudar o seu cardiologista a entender por que isso está acontecendo. Muitas vezes no consultório eu recebo pessoas falando: ai doutora, eu tenho uma palpitação. Quando eu coloco ali o meu aparelhinho ou faço o eletro imediatamente antes da consulta, não aparece nada de diferente, porque naquele momento a pessoa não está tendo aquela palpitação. Então ela fazendo o exame por 24 horas, a chance é maior de identificar esse tipo de problema. Daí a importância da pessoa anotar tudo o que está acontecendo com ela, o que ela está sentindo durante o registro das 24 horas do exame, para que eu, na consulta, possa comparar as anotações suas em relação ao que você sentiu ao que realmente apareceu no laudo ao longo das 24 horas. Agora o nome é estranho, né, gente? Holter. É com H que escreve, alguns pacientes meus têm até dificuldade de pronunciar, Holter, parece um nome estrangeiro, né? E realmente é por conta do Dr. Norman Holter, um americano físico que conseguiu fazer pela primeira vez um aparelhinho portátil para essa monitorização contínua dos batimentos cardíacos. Então o nome é uma homenagem ao físico que descobriu essa forma de criar a monitorização. Como é esse aparelhinho, gente? Como é feito o exame? Já comentei aqui, né, que em geral a pessoa vai na clínica instalar, mas tem alguns lugares também que fazem esse atendimento domiciliar. Aqui em Brasília, por exemplo, a rede de laboratórios Exame conta com um atendimento domiciliar para instalação e retirada desse exame. Em alguns casos específicos, você pode, inclusive, se for meu paciente, perguntar para mim quais são as indicações e tudo, como que você pode, de repente, até pelo seu plano de saúde ou particular, fazer esse exame sem sair de casa, né? Que fica mais confortável, ainda mais quando a pessoa tem uma correria, questão de trabalho, de cuidar da casa e tudo, tem que ir 2 vezes, né? Esse exame, se não for domiciliar, porque tem que ir um dia para instalar e outro dia para retirar. E aí, colocado o aparelho, ele é bem pequenininho, prende na cintura. Aqui no meu canal no Instagram, até publiquei recentemente um vídeo da minha avó fazendo esse exame, né? Coloquei lá um short e também no Instagram e no YouTube, mostrando ela com os eletrodos no tórax. Ela até reclamou que os eletrodos estavam coçando um pouco a pele, né? Por conta dos adesivos que são colados no tórax. Hoje em dia tem até uns aparelhos mais modernos com menos fios e alguns até mesmo wireless, sem fio. E aí, esse aparelho, ele é preso na cintura, em geral se pede para que vá de calça comprida, né? As mulheres que não vá de vestido, porque precisa colocar um cinto na cintura para prender o aparelhinho. E aí que vá com uma blusa também mais folgada, de preferência de botão, para poder acessar melhor o tórax e colocar os eletrodos. Então a pessoa passa o dia com aquele aparelho, dorme com aquele aparelho e no outro dia retira. Muitos pacientes meus perguntam assim: doutora, nesse dia para eu ficar mais parado, posso dirigir? Posso fazer atividade física?
Pode e deve. Porque se por acaso você estiver passando mal justamente quando dirige, quando tem um aborrecimento no trânsito, eu preciso saber como que seu coração está ficando nesse momento. E aí ali naquele diário que a gente conversou, de atividades que fez, quando começou e quando terminou, você vai anotar. Entrei no carro para dirigir, terminei de dirigir, desci do carro, para que eu possa saber o que aconteceu ao longo daquele dia, né? Com relação ao exercício físico, a dica que eu dou é o seguinte: vamos supor que você colocou o aparelho na segunda, 10 horas da manhã, e foi retirar na terça, 10 horas da manhã. Então faça o exercício na própria terça, antes das 10, porque durante essas 24 horas você não vai poder tomar banho. E se você fizer o exercício lá na segunda, já no início das 24 horas, você vai passar o dia todo suado sem poder tomar banho. O aparelhinho não pode molhar. Além disso, se o exercício for muito vigoroso, corre o risco de dar um pouco de interferência ou até mesmo de algum dos eletrodos se soltar. Por isso que eu recomendo que seja no segundo dia, né, que já tenha feito aí pelo menos uma gravação segura de 18, 20 horas, porque se por acaso o aparelho se soltar ou tiver alguma interferência maior, a gente já vai ter conseguido um registro de uma boa quantidade de horas. E aí, quando sai o laudo, o que esse exame mostra? Esse exame vai mostrar se o seu coração está em ritmo sinusal ou não. O normal é esse ritmo sinusal, é aquele que tem onda P, seguido de um QRS, T e depois a onda P novamente, sempre com os RRs regulares, que é aquilo que a gente chama de coração batendo tum-tá, tum-tá, tum-tá. Sempre no mesmo ritmo. Quando não está em ritmo sinusal, o laudo vem escrito ritmo sinusal intercalado com tal ritmo, que pode ser, por exemplo, a fibrilação atrial, o bloqueio atrioventricular com um PR fixo ou com PR variável. Pode ter também identificação de pausas muito longas em que o coração dá o tum-tá e depois demora vários segundos para ter o próximo tum-tá. E às vezes a pessoa, inclusive, desmaia até ter o próximo batimento, e isso vem escrito, inclusive, no diário dela, né? Então a gente identifica qual foi o motivo daquele desmaio, se foi por acaso uma indicação até de colocar um marca-passo. Outra situação que o laudo pode trazer é alterações congênitas, como por exemplo a síndrome de Wolff-Parkinson-White. Eu tenho um paciente, acho até que ele está me assistindo aqui, que por conta da profissão dele, ele teve que sair agora de licença médica para tratar essa doença da síndrome de Wolff-Parkinson-White, para que depois ele possa fazer atividades físicas vigorosas, que eram o que exigiam a característica do trabalho dele, que é um trabalho que envolve realmente essa parte física. E aí ele estava correndo risco, por ter essa doença ainda não tratada, de ter até mesmo um desmaio, algo mais sério acontecer com ele enquanto fazia uma atividade mais vigorosa no trabalho. Esse exame vai mostrar também como está a frequência cardíaca, a média da frequência, o valor mínimo da frequência e o valor máximo da frequência. E se nesse valor máximo é associado a ataquicardias, ataque a arritmias, a extrasístoles. As extrasístoles são as alterações mais comumente encontradas no exame do Holter 24 horas. Mas o importante é saber a densidade, a quantidade percentual de todos aqueles milhares de batimentos que a pessoa teve ao longo das 24 horas, quantos por cento foi alterado e de que tipo que foi essa alteração. Eu me lembro que uma vez uma paciente chegou no consultório desesperada porque ela leu no laudo que tinha dado extrasístoles raras. E ela achou que ela estava com uma doença rara, quando na verdade as extrasístoles tinham ocorrido raramente. Foi a forma como o laudo veio escrito, né? Eram raras, né? Que tinham acontecido em episódios raros. E aí ela já achou que tinha uma doença rara, não era o caso. Ela tinha uma alteração que não era relevante, que acontecia raramente ao longo das 24 horas. Então é muito importante que traga esse laudo para o seu cardiologista para que ele possa explicar, analisar, identificar se é grave, se não é. E aí eu quero só quebrar aqui mais 2 mitos. Holter não dá choque, não precisa ter medo. Holter não precisa dormir na clínica. É relativamente fácil de você conseguir colocar e tirar e ter sua vida normal ao longo das 24 horas. Então, se você tem indicação de fazer esse exame, não deixe de fazê-lo. Se você conhece alguém que precisa fazer esse exame, encaminhe esse vídeo para ele. E se você achou legal esse vídeo, quer compartilhar com outras pessoas, deixe aqui também seu like para que ele apareça para mais pessoas ainda. Um abraço!